E aí galera do Tá Voando, vamos para as nossas correções então. Na questão 1, vocês tinham que conseguir relacionar corretamente os tratados existentes em 1807 entre Portugal e Inglaterra com a chamada fuga da corte para o Brasil. Então qual que foram os tratados? Na Inglaterra tinham vários tratados comerciais que beneficiavam a eles e acabavam prejudicando Portugal. Eles acabaram ameaçando o príncipe regente de que se ele parasse de comercializar com eles, eles iriam explodir Lisboa. E aí o Dom João ficou entre a cruz e a espada. Ele seguia o que Napoleão estava mandando, ele seguia a Inglaterra. Como a Inglaterra que poderia lhe ajudar para ser parceiro comercial, ele acabou optando por continuar o comércio com a Inglaterra, e os ingleses, dentro do tratado, fizeram um acordo. Iriam ajudar a conduzir toda a corte para a colônia e, em contrapartida, eles seriam os benefícios, entre eles a abertura dos portos da colônia para as nações amigas, principalmente a Inglaterra, tá bom? Então, esses foram os tratados que acabaram auxiliando Portugal na condução da sua corte para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Na questão 2, vocês tinham que marcar aquilo que não foi o Dom João que fez, e era a letra A. Dom João não foi responsável pela ampliação e transformação da Vila de São Paulo em município para receber as famílias dos nobres em 1811. Ele vai fazer a reforma do Rio de Janeiro e vai auxiliar a alojar os nobres, muitas vezes até desalojando a população com as chamadas Ordens do Príncipe Regente, OPR. Depois você pesquisa, que é bem legal essa história do nosso país, apesar que para o povo carioca foi bem triste. Na questão 3, nós tínhamos que explicar de que forma a decisão de Dom João de ficar no Brasil contribuiu para a nossa independência. Então o que vai acontecer? A rainha faleceu, Dom João é coroado rei e decide permanecer no Brasil. As cortes portuguesas não ficam satisfeitas, já estavam se sentindo abandonados porque o Dom João não tinha voltado quando Napoleão foi preso. Ele gostou daqui, ele queria ficar por aqui, só que havia o risco dele perder Portugal e dele perder o Brasil. Ele acaba indo para Portugal devido às pressões e deixa o Dom Pedro aqui. Então ele tinha encontrado uma saída, mantém um nobre aqui, alguém da família real aqui, e volta para Portugal. Porém, lá em Portugal as cortes começam a pressionar, e isso vai influenciar no Brasil, onde Dom Pedro começa a entrar em atrito com as cortes, vai ter o apoio da sua esposa, Dona Leopoldina, vai ter o apoio do seu primeiro-ministro José Bonifácio, e juntos eles vão articular para que o Brasil se torne independente. Então a contribuição foi que as cortes acabaram se iniciando, a Revolução de Porto, a nova Constituição, a pressão em cima do rei, e aí o Dom Pedro viu que não adiantava voltar e ele acabou se aproximando cada vez mais dos colonos, dos antigos colonos, dos brasileiros, súditos dessa nova parte do reino, recém-erguida esse status do Brasil, e ele acabou se aproximando dessa galera e acabou fechando acordos, Inclusive estava na busca de um acordo desse, segundo os historiadores, em São Paulo, quando chegou a notícia do que as cortes tinham feito, que era retirar sua autoridade. E aí, com o apoio da esposa, incentivo dela e do José Bonifácio, independência ou morte, em 7 de setembro de 1822. E aí a gente já vai então para a viagem no tempo, que pergunta: repense a história do Brasil com a não assinatura do abaixo-assinado que motivou a permanência de Dom Pedro no Brasil em 9 de janeiro de 1822. Aquele abaixo-assinado que motivou o dia do fico. Se os brasileiros e os portugueses não tivessem deixado de lado suas diferenças para escrever seus nomes naquele documento, e o Dom Pedro visse toda aquela gente querendo que ele permanecesse, ele teria voltado para Portugal, levado o resto da família real, a esposa, os filhos, tudo mais, e o Brasil teria ficado amarrado a Portugal mais um tempo. Nossa independência ia acontecer talvez mais tarde, poderia acontecer com uma guerra, poderia ter sido mais violenta. O Brasil teria provavelmente se dividido em vários pequenos países e nós não teríamos um país gigantesco com as belezas do Nordeste e com o friozinho do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, fiquem bem e muitos bons estudos!